Você que é advogado, advogada, tem um escritório de advocacia e está entrando no marketing digital agora, ou já está trilhando esse caminho, com certeza já passou por várias inseguranças, medos, desafios. Certamente encontrou algumas soluções no meio desse caminho ou está em busca delas, e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora no episódio número 2 do Vossa Autoridade. Vossa Autoridade é um bate-papo descontraído sobre como afirmar a sua autoridade na internet como escritório de advocacia. Seja bem-vindo, meu nome é Eduardo Carvalho, sou o host aqui da Vossa Autoridade e também fundador da Carve Marketing Digital. Hoje eu estou recebendo aqui um convidado super especial, a autoridade de hoje é o Jacir Carvalho. Apesar de ser Carvalho também, assim como eu, não somos parentes, mas é uma honra tê-lo aqui com a gente. O Jacir Carvalho é advogado, ele é focado no direito família, especialmente, atua aqui na cidade de Curitiba e também em todo o Brasil. E ele também é host de um podcast chamado Pode Isso, Jacir. Jacir, muito obrigado pela sua presença aqui. Duera, eu que agradeço o teu convite, agradeço a sua oportunidade de poder falar contigo. E é uma grata oportunidade, um grato prazer de poder falar contigo, falar com as pessoas que te seguem. E a gente tratar desse assunto que é direito de família, tratar de internet, marketing, como você faz, como é que você não faz, que para mim sempre foi um grande desafio. E felizmente hoje posso trazer um pouco da minha experiência, do que deu certo, do que deu errado, das minhas experiências, para compartilhar com o teu público. Legal, perfeito. Então, nós vamos organizar aqui a nossa conversa de uma forma cronológica, passando no tempo. Você é advogado já há 7 anos, certo? Então, fala um pouquinho pra gente do início, assim, da sua advocacia, com relação a esse posicionamento em busca de clientes, como era lá atrás quando você começou. Depois a gente vai falar da evolução, mas como foi o seu começo? Então, vamos lá. Foi bem interessante o meu começo. Só para fazer um paralelo antes dessa questão de ser advogado, eu fui da área comercial minha vida inteira. Eu sempre fui representante comercial. Sempre vendi alguma coisa. Desde que eu me entendo por gente, eu fui vendedor de alguma forma. Aí, depois de muitos anos nessa profissão, eu decidi que ia mudar. Falei, não, quero mudar de profissão, quero buscar outras oportunidades e desafios. Foi quando eu voltei para a faculdade, me formei em Direito. Comecei a faculdade com 39 anos, hoje eu tenho 52, e me formei com 44, quase 45 anos. Só que aí é aquela questão, me formei com 45, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tinha duas certezas na minha vida. Primeiro, que eu iria advogar, que de fato eu seria um advogado. E segundo, que eu não ia trabalhar para ninguém. Eu ia dar conta, ia buscar meus clientes, ia buscar os processos e eu não seria funcionário de ninguém. Eu ia ser dono do meu negócio. Né? Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive, né? Porque a área comercial de venda de produtos é uma situação. A área do direito, que é uma outra lógica, outro sistema, outro formato, realmente foi um grande desafio. Né? Você começar... E outro detalhe muito importante também, que você tem um código de ética que ele tem parâmetros para o seu trabalho, para a forma de você buscar a clientela, como você se apresentar, como você ir até esse cliente, o cliente vir até você. Então, isso foi um grande desafio na época e foi um problema, foi uma dificuldade gigantesca na época. Né? Porque eu falei, e agora? Cheguei, me formei, tenho OAB, e daí? O que eu faço? O grande medo de todo mundo que se forma é justamente essa pergunta, né? Me formei, e agora, o que eu vou fazer? Né? Eu preciso de clientes, né? É a frase que todo mundo tem na cabeça, eu preciso de clientes. Já sei um tanto de direito, né? De repente a pessoa já está até fazendo uma especialização, alguma coisa assim, mas o medo inicial é esse. E aí, como você pensou, então, na sua prospecção inicial, antes ainda de entrar no marketing digital, como era o seu medo ali na hora, o seu desafio de ter os primeiros clientes? Rapaz, eu vou te contar como é que eu comecei literalmente. Eu lembro que eu peguei a minha carteirinha da OAB em 6 de dezembro de 2017, se eu não me engano. E foi aquela loucura, final do ano e tal. E falei, não, eu vou deixar para começar a olhar isso em janeiro de 2017. No dia 10 de janeiro de 2017, literalmente, eu sentei na mesa da minha casa. Porque assim... Só para explicar também, eu tinha deixado a área comercial, porque eu precisava acabar a faculdade, eu deixei tudo para o final. Faculdade, monografia, prova da OAB, deixei tudo para o final. E eu trabalhava
6 horas, fazia estágio de manhã até meio-dia, à tarde eu trabalhava com vendas e à noite eu ia para a faculdade. Quando eu acabei a faculdade, quando eu peguei a minha OAB, eu não tinha essa opção eu não queria ter essa opção de voltar a trabalhar na área comercial, porque eu queria trabalhar no que de fato eu me formei. E no dia 10 de janeiro de 2018, eu literalmente, eu sentei na minha mesa, sentei na minha casa, na sala da minha casa, peguei o meu celular e comecei, na letra A. Altair, um exemplo. Altair, tudo bem? Aqui eu Jacir, agora sou advogado, assim assado, e eu fui queimando literalmente a minha agenda um por um. Falando que eu estava trabalhando, porque era o único caminho que eu tinha. Eu não tinha pessoas que precisavam de advogado, não sabia, eu precisava queimar o que eu tinha na minha mão, que era a minha lista de amigos, da minha agenda do celular. E foi o que eu fiz, eu comecei a ligar um por um, até que que eu lembro, ele falou assim, eu não estou precisando, mas eu tenho um amigo que está precisando, que está querendo fazer o divórcio. Aí nessa eu liguei pro cara, comecei a contactar, e foi o primeiro cliente que eu fechei, através do contato telefônico, vindo de uma indicação de um amigo. Então, foi dessa forma que eu comecei. E depois dele veio outros contatos, mas sempre contato de terceiros, assim, ó, indicando, sabendo que eu estava advogando, parente, né? O pessoal tem uma certa restrição ao parente, mas é a primeira pessoa que sabe que você é advogado. Então, de repente, aquele cliente também vai te indicar outros colegas que estão precisando, outros amigos que estão precisando. Então, o meu começo foi literalmente dessa forma, queimando a minha agenda do celular. Ah, legal. Então você entrou no clássico, né, da prospecção da advocacia fora da internet, que é depender das indicações. Você fez, eu acho que o que muita gente faz. Eu comecei na advocacia em 2016, não muito longe de você ali. Tive um curto período na advocacia até entrar no marketing, mas eu também fiz algo bem parecido, que é tipo, eu preciso falar para as pessoas que me conhecem, que sou advogado, né? Eu tinha saído da assessoria e fui para advocacia numa cidade que eu não conhecia ninguém e fiz exatamente o que você fez. Comecei a avisar os amigos, os parentes e tudo, estou aí, né, no mercado de trabalho, então, e esse movimento que você faz é algo que eu vejo que é o caminho natural, assim, de quem está começando fora da internet. Só que eu vejo que também é um problema das pessoas que se acostumam com isso. E pensam, nossa, eu já formei aqui uma carteira de clientes pela indicação, meu escritório... Ou o escritório está legal, está ok, ele está se movimentando bem com as indicações e a pessoa acha que não precisa de mais nada, as indicações já estão bem. Ou então ele sente que as indicações já não estão mais funcionando como poderia ser antigamente. E a hora que a água bate na bunda, né? E a pessoa pensa, poxa, ok, as indicações funcionaram durante o tempo, ou funcionaram até uma altura, e agora, daqui para frente, né? E você provavelmente pensou isso também em algum momento. Como foi a hora que você olhou para o marketing digital, se deparou com essa ideia do marketing digital e pensou em trazer isso para o seu escritório? Como foi esse momento? Você sabe que é interessante porque você começa... primeiro você abre o escritório de advocacia. Ou na sua casa, ou atendimento por telefone. Só que chega uma hora que você tem que pensar no escritório como um negócio. Literalmente como um negócio. Porque de fato é. Você se torna um gestor, um empresário. Você sendo pessoa física ou pessoa jurídica, você tem contas para pagar. E uma coisa importante, você pensando o negócio, é aonde que você quer chegar. Esse número de clientes que eu tenho está suficiente? Da forma que eles estão vindo e o número que estão vindo atende às minhas necessidades? Ou você quer crescer? Essa é a grande pergunta. Eu quero crescer, eu quero me tornar um grande escritório, eu quero me tornar conhecido. Essa questão ela traz outras demandas, que era o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu tinha Instagram pessoal, tinha uma coisinha ou outra. Aí você começa a ver que todo mundo começa a migrar para essa questão das mídias, questão da internet. E eu, no alto dos meus 45 anos, eu era literalmente péssimo com isso. Eu lembro que uma vez eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre direito de família. Sem brincadeira, eu levei 3 horas para fazer um vídeo de 1 minuto e meio. Por que acontecia? Eu gaguejava, eu olhava para o lado, eu esquecia, e você querendo fazer o melhor, né? Então você, sem brincadeira, literalmente eu levei 1h30 para fazer, quase 2 horas, lembra o tempo que eu levei? Mas para fazer 1 minuto e meio, e não ficou bom. E não ficou bom, porque daí você joga lá e tal, e aí você começa a pensar, não,
E voltando a falar, porque você faz o material para que as pessoas vejam e para que você possa buscar clientes ali. Porque o recurso dos amigos e indicações, uma hora ele vai ficando escasso. E é muito rápido ficar escasso. Né? E as contas e as necessidades vão chegando. Aí foi nessa situação que eu me vi. Tá, eu quero crescer, eu quero chegar em tal lugar. E você começa a buscar as redes sociais. Fazer um material pequeno, totalmente sem profissionalismo, só que você vai vendo, você precisa crescer. Eu sempre falo que na advocacia você vai batendo em tetos. Eu tenho 5 clientes, eu tenho 10 clientes, daqui a pouco você precisa contratar um serviço para cuidar dos prazos, alguma coisa. Então você vai batendo em tetos para que você possa ascender nesse processo, você tem que fazer investimento. E foi onde chegou a questão das mídias, as mídias sociais. Né? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou atingir? Confesso que busquei outros profissionais à época que não eram especializados na área. Olha, eu conheço de fazer, mas não para o nicho de advogados. Porque, para você que está nos ouvindo e vai saber bem, a área da advocacia ela tem um código de ética que é muito sério e você tem que seguir esse código de ética. E se você não seguir, você pode receber algumas sanções, pode se incomodar até. Então é importante que você tenha um profissional que vai dizer como, quando e de que forma, que é o caso que hoje, né, é o do Eric, que é um profissional reconhecidíssimo e tem um excelente trabalho com profissionais dessa área da advocacia. Então comigo foi assim, eu bati alguns tetos, fiz alguns trabalhos que apareceram, mas não estavam a contento do planejamento que eu tinha para onde eu queria chegar. Literalmente foi isso. Certo. Então você pensou, tá, eu preciso entrar na prospecção digital, né? Preciso de mais clientes, quero crescer. Olhou para as redes sociais como a sua porta de entrada, então seria as redes sociais. Você começou a produzir conteúdos por conta própria, por conta da facilidade? Ou o que mais te chamou a atenção, assim, na hora da entrada, de fato, o primeiro pezinho no marketing digital? Foi ser mais fácil começar nas redes sociais? Ou foi ser, por exemplo, a questão financeira? Por exemplo, não quero investir sem conhecer, né? O que era, assim, o seu primeiro receio para colocar o primeiro pé na internet? Foi duas coisas chamadas Nice e Aprice. A necessidade e a precisão de fazer alguma coisa. Não tinha jeito. Eu tinha que fazer alguma coisa. Porque quando você começa a olhar o financeiro, tá? Aqueles clientes que vieram de tal forma, foram indicações. Só que aqueles clientes deixam de pagar. Uma hora acaba o processo ou acaba o pagamento e você tem umas contas que são fixas, né? Então você começa a ver que ninguém ligou, que ninguém te procurou, ou que alguém te procurou por indicação e não fechou por causa de valor, porque não conhece o teu trabalho. Então isso é uma grande dor do advogado. Eu preciso manter o fluxo de caixa, o fluxo de clientes, e aí que foi a questão que eu brinco, que é a Nice e a Price, que é a necessidade e a precisão, de você se aperfeiçoar e buscar esse mercado. Porque, pessoal, hoje se você anda na rua e chacoalha uma árvore, cai 5 advogados. Isso é certo. E como é que você se destaca nesse momento, né? Como é que você faz? Como é que o pessoal vai conhecer você? Como é que você está no radar das pessoas? E hoje é a internet. Não tem como ser diferente. Né? As pessoas não têm mais agenda. Eu sou velho, careca. Sou do tempo que você tinha agenda de telefone. Hoje não existe mais. Antigamente as pessoas tinham o cartão das pessoas guardado. Hoje não existe mais. Tem o quê? Tem internet. Então, quando você olha para esse mercado, aí você fala, tá, o que eu faço? Eu preciso começar. Como? É assim que começou comigo. Isso aí. Essa transição, a sua, assim, mas o que é de muita gente também, que é sair do analógico para o digital, passa por uma transformação tão grande na cabeça da pessoa, porque essa questão da agenda que você mencionou é um pequeno exemplo de toda uma estrutura que sai do analógico para o digital. Eu costumo dizer para os meus clientes na Carve que o escritório tem a sede física dele, beleza? Você tem os seus clientes que são recebidos na sede física, clientes que querem, inclusive, ser atendidos na sede física, mas você também tem todo um universo, um mundo inteiro no virtual.
E você também precisa ter um escritório lá no mundo virtual, onde tem muitos, muitos potenciais clientes nesse universo digital. E tem pessoas do universo digital que nunca vão te encontrar no seu universo físico, aqui na sua cidade, no seu escritório. E se você tiver um escritório lá no universo digital, que é o seu site, a sua landing page, a sua rede social, o seu posicionamento nesse universo digital, e isso é o que vai te permitir ser encontrado pelas pessoas do universo digital. Então, realmente, é uma transição, assim, abrupta, né? Porque vai sair tudo do analógico para tudo no digital. O atendimento desse cliente que você vai receber pela internet, você não vai, por exemplo, só para ilustrar, você não vai mandar para esse cliente um contrato físico para ele assinar, né? Provavelmente, até alguns anos atrás, poderia funcionar você mandar um contrato em PDF e pedir para ele imprimir e assinar. Eu acho que por falta de opção de outros concorrentes há alguns anos, ele ia aceitar isso, mas hoje em dia ele provavelmente não vai aceitar isso, ou vai ser um empecilho a mais na contratação desse cliente, na entrada dele no seu escritório. Então, tudo é digital. O contrato que você vai mandar é digital, a assinatura dele vai ser digital, o processo já é digital, né? Os advogados já sabem disso, mas é 100% digital. A sua cabeça tem que estar de olho nisso também. Posicionamento, redes sociais, site, e fazer essa transformação de fato no seu escritório. Não tentar olhar para o universo digital, essa prospecção, só como uma atração de um cliente para o meu escritório físico. Eu acho que assim, se você tiver essa mente, eu quero só jogar uma varinha lá no mar da internet para puxar um cliente para o meu escritório, não é exatamente essa cabeça que vai te fazer crescer no digital. Você tem que olhar como um posicionamento lá no digital também. Mas enfim, né, eu acabei me estendendo aqui nessa explicação. Eu gostaria de saber, aí partindo então, nós falamos já do seu início de advocacia, como você deu os primeiros passos no posicionamento na internet, e hoje então, o que você tem feito hoje que te dá algum receio e o que você vê como uma solução. Por exemplo, Duério, eu vejo isso hoje como um receio que eu tenho, ou um medo do que está acontecendo hoje, na sua advocacia mesmo, e qual é a solução que você já viu, que você já encontrou, pelo menos alguma delas. Não, você colocou bem verdade, né? Você precisa buscar esse mercado. Então, o que acontece hoje? Como é que funciona o meu trabalho? Como eu comentei, eu sempre fui da área comercial, então eu sempre tive muita facilidade na parte de conversar. De sentar com o cliente, discutir preço, valores e sentar o negócio. Isso nunca foi um problema para mim, porque fui vendedor a minha vida inteira. Só que, quando você vai para a parte digital, o que acontecia? Como eu comentei no início, eu tinha um trabalho pessoal que eu fazia, cheguei a contratar uma pessoa que ela não era da área especializada, era uma pessoa que trabalhava com as mídias, fazia um bom trabalho dentro da expertise dela. Só que como a gente tinha umas questões, algumas especialidades, algumas especificidades em relação ao trabalho, houve a necessidade de eu procurar um profissional, literalmente que entendesse do riscado. Porque assim, só para você entender, como é que era o meu trabalho antes, para você que está me vendo. Eu tinha alguma coisa no Instagram, eu postava alguma coisa no YouTube, aí eu comecei por conta própria a fazer alguns posts ali, o pessoal mandava o material, eu gostava, fazia um print e jogava lá. Aí, bem na época da pandemia, porque a pandemia foi infelizmente uma tragédia, mas ela houve algumas mudanças interessantes com ela. Que ninguém mais podia falar com ninguém pessoalmente, tudo era via internet, né? E daí como é que você faz? Você tem um problema, você não pode encontrar ninguém, não pode ligação, não pode estar presencialmente. E foi onde eu comecei a fazer, eu falei, bom, gente, eu preciso me mexer. O que eu comecei a fazer, Duélia? Eu comecei a fazer live. Olha só. Eu comecei a contactar pessoas para fazer live, aí fazia live. E jogava ali no Instagram e tal. Deu certo até um pedaço, né? As coisas iam acontecendo, só que daqui a pouco todo mundo começa a fazer live. Aí você não aguenta mais ver live, tá com saco cheio, né? Aí eu falei, não, putz, preciso mudar. Como eu falei que você vai bater em tetos. Então eu fui dos posts normais, um videozinho de 1 minuto e meio que eu morria para fazer, aí fiz as lives um tempo, aí contratei uma pessoa que era um bom profissional, mas dentro da questão dele, só que eu senti a necessidade de ter uma pessoa que organizasse a minha internet, organizasse o meu trabalho. Foi a gente procurou, e posso dizer que foi uma indicação, o do Éder foi uma indicação de um amigo que já era advogado. Eu falei, olha, eu quero conversar contigo sobre as minhas mídias sociais.
eu quero organizar, quero fazer um trabalho dentro das minhas mídias sociais. Nós tivemos uma longa conversa, eu e o Duéria, a gente conversou horas para entender o meu negócio, entender a minha visão, o que era possível. E eu também entender a visão dele sobre o negócio, porque, pessoal, você sabe muito bem, você que paga a conta, você quer ver a coisa acontecer rápido. Né? Você postou hoje, amanhã o pessoal tá ligando e você, porque é a tua grana que tá indo lá. E o Duéria falou assim, eu entendi o que você precisa, só que funciona assim, assim, assado. Você tem que maturar, você tem que ter uma constância. E olha, e traçou metas comigo de trabalho. Hoje eu tenho, como ele disse, eu tenho um podcast que é o Pode Isso, Jacir. Eu tenho material no Instagram, tenho material no YouTube, no Spotify. Tudo via internet, tudo é esse trabalho que a gente faz aqui. Né? E digo para você que é um divisor de águas. E tem uma frase que eu já escutei e é verdade: se você não está na internet, você não está no mundo. Hoje, a Jacir Carvalho Advocacia, ela tem clientes no Brasil inteiro. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Minas Gerais, São Paulo. Atendemos o Brasil inteiro. Por quê? Porque o meu trabalho, o trabalho que nós fazemos, né, com a Carve, ela chega no Brasil inteiro. Né? Lógico, investimento, trabalho, dedicação, programação, mas hoje temos essa oportunidade, porque a internet não tem mais fronteira. Então, hoje, a Jacir Carvalho Advocacia tem no Brasil todo, através do podcast chega para muitas pessoas, através do material do Instagram que nós temos também chega a centenas de pessoas, e o trabalho que é feito pelo Google ali dos impulsionamentos, o trabalho contigo, as landing pages, que eu demorei um tempão para descobrir o que era a tal da landing page, porque você vai, gente, conversar com o pessoal do marketing é triste. Você que é do direito, ou que você nunca mexeu, porque foi o meu caso, já sei ter a landing page que tem não sei o que do Google, ele falava, ficava assim, ó, fala mais devagar que eu vou anotar isso aí, para depois eu descobrir o que você está querendo me dizer, porque eu não estou entendendo nada dessa história. Mas foi sempre, e hoje é uma grata oportunidade, né? Porque a gente estamos onde estamos com relação ao marketing, até por causa do Duéria e da Carve, né? E dos profissionais que trabalham com você. Sim. Ah, que legal. Eu fico bem contente com esse depoimento. Até parece que foi de propósito, gente, mas não é. É de coração mesmo do Jacir. Essa sua visão ali, você falou vários pontos que eu quero fazer um comentário. O primeiro deles é essa questão de você, na conversa que a gente teve lá no início, né, que foi uma conversa longa mesmo, para eu entender quem é o seu escritório, né, Jacir Carvalho Advocacia, o que você esperava, e para eu te passar essas ideias, assim, ó, então, marketing digital tem esse caminho, tem esse, tem aquilo, algo que pode ter sido disruptivo para você ali na hora, né, a ideia de você falar, eu estava anotando que era de landing page para depois pesquisar. Assim, para quem é do marketing parece que é muito natural, mas de fato, na advocacia tem muito disso de descobrir o marketing, né, e de descobrir também vários caminhos. O marketing, ele não tem um caminho só. Isso é muito importante a gente prestar atenção quando vai entrar no marketing ou quando já está fazendo marketing e quer algo melhor. Por exemplo, não estou satisfeito com o resultado que eu tenho hoje no marketing, eu quero buscar algo diferente, eu quero buscar um resultado diferente, mas eu já faço marketing. Calma. Qual é o caminho que você tomou no marketing? Né? Esse é um ponto que eu queria falar. Tem vários caminhos que a gente pode tomar. Não é, assim, infelizmente não tem uma fórmula mágica, né? Ou então uma receita de bolo, que já seria assim, segue esse caminho, porque é esse o caminho que vai te trazer um superfaturamento, ou que vai fazer você alcançar a meta que você tem. Às vezes existem vários caminhos que chegam lá. E o mais desafiador do marketing, mesmo para quem já conhece, já tem uma bagagem, é você saber que não tem certeza do que vai acontecer lá na frente. Você tem parâmetros, tem dados, métricas que vão te direcionar e vão te mostrar se você realmente está chegando naquela meta que foi definida, mas certeza de que vai chegar lá, não vai ter. Então é sempre bom você ter uma mente aberta para caminhos diferentes, até mesmo para mudar a estratégia quando for necessário, e saber que nesse caminho você tem que acompanhar as métricas, os dados, para saber se a gente está realmente caminhando para chegar lá naquilo que você quer. Esse era um ponto. Outro ponto que você tocou, que também é algo que eu vejo vários outros clientes e pessoas que entram em contato com a Carve, é essa questão de querer o resultado imediato. Né? Eu acho que isso é assim, ó. Não vou falar que é 100%, mas quase todo mundo tem essa ansiedade assim, do resultado rápido. Nesse ponto, eu faço uma provocação para os meus clientes, que é no sentido de
Bom, primeiro, pense em quanto tempo você quer ter a sua advocacia ainda daqui para frente. Você quer ter a sua advocacia só pelo próximo ano, pelos próximos 5 anos, pelos próximos 20 anos, né? Então, se você quer ter a sua advocacia para os próximos 10 anos, 20 anos, você pensar num resultado fantástico em 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não está olhando para sua advocacia no longo prazo e é como se ela fosse acabar logo depois de amanhã, sabe? Então, pense num posicionamento de longo prazo, coloque a sua meta, uma meta assim bem bacana mesmo, para 1 ano, e você pode pensar nesse 1 ano, então, para alcançar essa meta bem bacana mesmo que eu defini. Quais são as pequenas metas que eu vou traçar aqui no meio, que eu preciso bater no meio até chegar nela? Foi uma conversa que a gente teve também, né, essa definição de metas. E para a gente ficar de olho se realmente é possível chegar naquela meta maior, mas também para saber o que fazer até lá. Sem esse imediatismo, né? Eu sei que todo mundo quer ter o resultado, todo mundo que faz investimento faz em troca, né, do retorno, né? Eu estou fazendo investimento esperando um retorno, obviamente, mas tem que ter essa consciência de que o seu planejamento, ele não precisa ser imediato. Ele pode ser algo maior do que você pensaria para 1 mês, 2 meses, e você vai alcançar esse planejamento maior, só que aos pouquinhos, um passo de cada vez. E até, só para complementar, Jacir, até mesmo para entender que esse imediatismo, muitas vezes, ele é uma ideia que foi plantada de forma, como posso dizer, através de meias verdades de que a gente tem na internet. Meias verdades, eu digo o seguinte, tem muita gente que olha para o marketing digital como uma oportunidade, porque, eu vi que o fulano começou a investir em marketing e tem um resultado super incrível, assim, muito rápido. O ciclano também. Aquele mentor falou que se eu investir R$1.000 por mês, eu vou ter R$100.000 por mês de retorno logo no mês seguinte. Então, tem algumas verdades que são ditas na internet, mas pela metade, no sentido de que o marketing ele pode realmente te trazer um ótimo retorno. Só que a parte de que falta informação é justamente o tempo desse retorno. Para algumas pessoas é rápido, mas não é para todo mundo, assim. E não é porque, você não merece. Todo mundo merece. A questão é que, às vezes, o retorno super incrível num curto espaço do tempo, muitas vezes não é decorrente de uma estratégia certeira, assim, uma estratégia pré-definida para ter aquele resultado. Às vezes pode ter sido sorte. Eu tenho clientes que já tiveram um resultado super exponencial num mês, só que foi mais sorte do que o que havia sido planejado para o marketing dele, entende? Então, eu gosto assim, de trazer essa ideia de você acalmar o seu coração para que coloque os pés no chão, defina uma meta assim, bem realista mesmo e a gente alcançar ela no tempo que é necessário para chegar até lá. Não, mas é verdade, o que você falou é bem verdade, porque o que acontece? Até na conversa que nós tivemos aí, não foi uma conversa, acho que algumas conversas nós tivemos e tal, é importante você modular a expectativa da pessoa, né? Porque como eu falei, quem está pagando a conta, que tá aqui o boleto, tá aqui o negócio, você quer ter o resultado, só que o marketing, ele é lento, no sentido do retorno, ele não é rápido, uma coisa que acontece daqui para lá, né? Você precisa se organizar com isso, e foi uma coisa que nós tivemos, que você foi muito claro comigo, e isso foi muito legal, assim, eu sei o que você quer, só que para chegar lá, vai ser dessa forma. Isso foi muito interessante, porque você conseguiu modular a minha expectativa, e infelizmente, não estou criticando ou dizendo, existem outros profissionais falando, como você falou, olha, não vai acontecer, em 1 mês vai aparecer e tal, e não acontece, aí você se frustra, muito fácil, porque você precisa de clientes, precisa fazer a coisa acontecer e demora, né? Demora no sentido que, para você criar nome, depende também de que pé que você está da tua situação. Eu não tenho nada, então eu preciso começar do zero. Eu tenho colegas que têm uma dificuldade gigantesca em falar. Assim. Fazer um vídeo, falar, me mata agora que eu vou ficar mais ferido que eu tenho que fazer um vídeo, né? Então e são excelentes advogados. Ele, para escrever ou para defender uma tese, não tem gente melhor. Agora, para sentar ele para conversar com um cliente ou fazer um vídeo que precisa para a internet, ele quer morrer. Sim. Porque ele não tem essa facilidade. Aí também vai da questão que, lembra que você conversou comigo, saber até onde eu conseguia ou eu não podia ir.
Sim. Né? Porque eu acho que acontece contigo nesses casos, de pessoas que têm dificuldade tremenda em fazer vídeos ou uma questão na tela né, do trabalho, e tem pessoas que não, olha, eu quero trabalhar diferente. Aí você também tem que modular, olha, então tá, se você quer dessa forma, vai ser desse jeito, né? Como eu falei, eu sou advogado, eu fui vendedor a minha vida inteira. Como diz a minha esposa, eu sou desprovido de vergonha na cara, então eu tenho uma certa facilidade para conversar, fazer vídeo, coisa e tal, tanto que faço podcast e tal, mas às vezes só que negócio de TikTok. Cara, tem uma dificuldade gigantesca com esse negócio de TikTok. A minha filha, a Giovana, ela falou, pai, vamos fazer um TikTok aqui. Eu falei, não, vamos fazer porque é legal. Eu falei, não consigo. Eu não consigo. Eu tenho um problema com isso. Né? Então eu prefiro fazer processos, audiências, fazer podcast, fazer um monte de coisa, mas fazer esse tal de TikTok é um problema. Então você também tem essa questão, acho que de trabalhar com esse tipo de com a cara de cada cliente. Olha, esse cliente é assim, esse cliente é assado. Sim, justamente. Né? Eu estou entrevistando ele aqui, gente. Ele tem que me entrevistar. Verdade. Mas você tocou num ponto que foi bem bacana no nosso início ali da prestação de serviço, que foi, assim, eu olhei para o material que você já tinha e percebi, olha, o Jacir já é um grande diferencial, assim, ele tem um grande diferencial em relação a outros escritórios de advocacia que já tem a mentalidade do marketing, já faz o marketing com uma agência profissional, que, né, você pode pensar, não é todo profissional advogado que faz um serviço realmente bom na internet de marketing, já não é todo mundo. E quem está fazendo um bom serviço, muita gente não tem essa facilidade de comunicação, de gravar vídeos, e como o Jacir disse, quando eu olhei para o material dele, eu já vi, cara, eu estou muito feliz de ter esse novo cliente aqui na Carve, porque o Jacir já tinha um podcast, né, tava começando no podcast, e fala super bem, né, tem essa desenvoltura, tudo. Aí eu falei, vou aproveitar isso, realmente. E a gente tem que mesmo olhar para o cliente e saber diferenciar, ok, a sua limitação é essa, então para você a estratégia tem que ser dessa forma para alcançar o resultado, né? Alguém consegue ganhar mais velocidade por ter algumas facilidades do que outros, isso é fato, mas enfim, sempre tem uma estratégia para todo mundo, sempre tem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitar que... você vai me entrevistar. Bom, agora deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. Mas quando acontece isso, né, que você vê que aquele cliente ou futuro cliente tem uma característica específica, como é que você trabalha com isso? Ou fala, eu quero fazer aparecer igual o advogado X que faz tal coisa. E você, olha, você entende, você consegue fazer ele ir para um lado ou não? Olha, você tem que fazer isso aqui, se você... E ele, não consigo fazer, só que eu quero chegar lá. Consegue? Acontece isso já contigo alguma vez ou não? Você diz assim, no sentido da pessoa, ela fala pra mim que quer ter, por exemplo, eu quero ter um podcast que seja de muito sucesso, mas a pessoa não tem desenvoltura nenhuma na câmera, alguma coisa assim? Bom, quando é algo assim, nesse exemplo, de ser uma limitação muito pessoal dela, eu indicaria para nós começarmos uma estratégia que pode dar uma base para esse podcast, antes do podcast existir. Então, por exemplo, vamos, num primeiro momento, conhecer o seu público-alvo, conhecer quais são os canais que o seu público-alvo frequenta na internet. Vamos fazer um branding do seu nome, da sua marca primeiro, para ele já começar a conhecer. Enquanto isso está acontecendo essa base, você vai fazer um treinamento de oratória, um treinamento de gravar, né? Você vai gravar mais vídeos para se sentir mais à vontade. Eu vou fazendo as correções ali para te moldar e falar assim, vamos falar mais sorridente, vamos falar, ou então mais sério, vamos falar com uma linguagem mais compreensível, que esse é um dos grandes defeitos, vamos dizer assim, da advocacia, né? Trazer uma linguagem muito técnica que o público-alvo do advogado não consegue compreender. Então, nós vamos fazendo esse treinamento para que quando chega o momento de lançar o podcast, aí a pessoa já está bem mais preparada. Não simplesmente, você quer fazer um podcast? Então vamos lá, faz o podcast como se fosse de qualquer jeito, sabe? Aí não vai dar certo, porque a pessoa nunca teve um treinamento antes, a base não foi treinada, não teve um branding, nada, e aí a pessoa vai lá com a maior dificuldade do mundo, né? Como ela não tem essa facilidade de gravar, a maior dificuldade do mundo para gravar o primeiro podcast, para ela foi difícil, não saiu do jeito que ela queria, para o marketing também não saiu do jeito que fosse bom para fazer uma divulgação, e aí nada dá certo. Então, aí o cara quer morrer. Justamente. Então, assim, a gente... o bom do marketing, como eu falei antes, tem vários caminhos, não tem só um. Por exemplo, imagina se eu tivesse só um caminho e eu quero entrar no marketing, mas esse caminho para mim, eu não vou conseguir trilhar ele.
então o marketing seria limitador. E, na verdade, o marketing ele é um facilitador, por justamente ter vários caminhos. Você não tem só uma solução, você tem várias. Se a pessoa tem essa característica, nós vamos trazer uma estratégia para essa característica. Mas, ó, eu vou te fazer uma pergunta agora. Nem vem. Tá, vai, pergunta. Eu esqueço. O Jacir, já falei aqui várias vezes, ele tem um podcast, ele é acostumado a fazer perguntas. Mas eu quero saber de você, justamente para ter essa identificação com as pessoas que estão assistindo, nós já passamos aqui pelo início da sua advocacia, o seu primeiro pé no digital, como está a situação hoje, e agora eu quero ir um pouco mais adiante e saber de você quais são os seus receios, ou então o que você tem de angústia, assim, o que você pensa do futuro da sua advocacia. Agora que você já conheceu um pouco do marketing, você já né, tá mergulhando no marketing também, o que você espera e o que você tem de receio, assim, de repente, eu tenho medo de que vá para esse lado, ou medo de que aconteça isso, para o futuro da sua advocacia. O que acontece, eu até um dia falei com o do Éder, hoje eu tenho um bom problema, que o meu problema é que, a partir do momento que a gente começou a fazer o marketing, a coisa começou a andar, investir da forma correta, né, conforme você me indicou, hoje eu tenho um bom problema, quer dizer que eu tenho um número de clientes que vem através do marketing, só que você também tem que colocar, você que é advogado vai entender bem, o que você ganha de clientes, você tem que protocolar esses processos, você tem que fazer a coisa acontecer, e isso gera gera o que é o bom problema, que se você trabalhava sozinho, você vai ter precisado de uma secretária, de um outro advogado, uma estagiária, né? Cada um tem a sua realidade. Então, isso aconteceu comigo. Como eu falei, eu advogo há 7 anos. Né? Eu saí sozinho da sala, da mesa da minha casa. Hoje eu tenho escritório, tenho funcionário, tenho secretária. Só que eu preciso fazer... Qual que é o grande medo do advogado? É que você continue a evoluir. Porque a Jacir Carvalho, qual que é o nosso propósito? Meu propósito como advogado, ser conhecido pela excelência do meu trabalho e ser conhecido no Brasil inteiro. Né? E como é que eu chego lá? Exatamente fazendo um bom trabalho de marketing, só que desenvolvendo um bom trabalho dentro do escritório. Porque o marketing vai te trazer o cliente aqui na tua frente. Isso. Aí você precisa convencer o cliente que você vai fazer o trabalho dele bem feito, aí você tem que ter um material atrás de você para atender o cliente, para fazer um bom trabalho de petição inicial, entender a dor do cliente. Né? Então essa é uma grande preocupação que eu tenho de você estar próximo do cliente e eu não queimar essa largada, né? Porque hoje o cliente ele tem muito acesso a tudo. Né? A internet é o processo. Antes dele entrar com o processo ou o que ele quer sobre guarda, pensão, divórcio, ele já sabe tudo. Porque tem muita gente falando nisso. E como é que ele vai escolher você, que está assistindo agora, que está pensando em contratar uma agência de marketing igual do Era? Como é que ele vai contratar você? Ele vai te dizer. Essa foi boa, né? Essa tem que virar um corte. Pessoal, então isso é muito importante, né? Então qual que é o meu grande medo? Tudo que eu falo no marketing, eu colocar para o cliente no dia a dia. Ele sentir que eu, além do que eu falei nos meus materiais de mídia, eu faço no meu dia a dia do escritório. Eu e quem trabalha comigo. Então você colocar para as pessoas o que você faz é muito difícil. E você tem que ter uma equipe muito bem montada, entender o propósito. Por exemplo, eu não advogo para homens que cometem violência doméstica. Já tive boas propostas financeiras. Não, eu quero me indicar a você, eu pago tanto. Não tem interesse. Né? Porque eu tenho uma questão pessoal. Né? Então eu tenho muito medo de não queimar isso. De continuar, claro que o financeiro é muito importante, é o coração do negócio, mas você fazer uma advocacia que você olhe para ela, que os seus clientes olhem para você e falem, não, esse é um bom advogado, o escritório de Jacir Carvalho é ótimo, vai me atender bem. Então essa é a minha grande preocupação daqui para frente, porque a parte do marketing eu já vi que deu certo. O que eu preciso fazer é, dentro do escritório, acontecer tudo que eu falo lá fora. Esse é um grande desafio. Sim, é verdade. É um desafio bem comum também dos escritórios. Outros clientes que eu também tenho têm esse como um desafio. Eu vejo, assim, uma evolução dentro do escritório de advocacia, que é primeira dor é a dor de precisar do cliente. Né? Eu sou advogado, preciso de um cliente. Então, se eu preciso de um cliente, eu tenho que atrair esse cliente. Vem a ideia do marketing. Beleza. Então, o escritório, uma das primeiras terceirizações que o pessoal faz, contratos, assim, muitas vezes é um gestor de tráfego, uma agência, para atrair clientes. Beleza.
Mas e agora, né? Como você falou, agora tá chegando o cliente, mas e a gestão do seu escritório, o operacional? Tá tudo na sua mão? É você que tá fazendo tudo sozinho, um malabarismo, né? Se for isso que tá acontecendo, você já é o gargalo do seu escritório. Porque você não vai conseguir crescer porque você não consegue atender os clientes que estão chegando para você, né? De prestar um bom serviço e, inclusive, o serviço que você entrega para o cliente que você fechou um contrato é marketing também. É como o cliente está percebendo aquele profissional que ele contratou. Se ele percebe você como um ótimo profissional que realmente entregou o que prometeu ou que entregou mais do que prometeu, ele vai ser um divulgador da sua marca também. E ele vai te trazer outros clientes. Então, um cliente que chegou através, de repente, de uma ação de marketing, ele pode se transformar em mais 3, mais 5, mais 10 clientes, porque o trabalho que você entregou para ele foi um trabalho que conquistou esse cliente. Então, também é marketing, também é atração de cliente entregar um bom trabalho. E aí vem esse pensamento. É um desafio mesmo. Para o seu futuro. Gigantesco. Ave Maria, você nem imagina. Fazer essa organização dentro, terceirizar, né? Você acabou não falando agora, mas antes, a gente conversando, você falou que era uma dificuldade sua terceirizar, né? Tipo, e tem muito advogado com essa dificuldade, assim, de terceirizar setores, enfim. E realmente é uma dor, assim, de muita gente, mas é uma necessidade, né? Se a gente não terceiriza, foca tudo na gente e acaba limitando o crescimento. Não, sem dúvida. Até essa conversa que a gente teve, pessoal, nós tivemos o Duérer fez o material de marketing do Congresso de Advocacia e de Empreendedores aqui em Curitiba, por isso que ele está aqui em Curitiba hoje. Ele deixou de falar isso porque ele é uma pessoa humilde, gente boa, né? Mas ele não quis falar, mas é verdade. Então ele fez todo o trabalho de marketing do Congresso e foi maravilhoso. E nesse Congresso de Empreendedores, né, e negociações, falou exatamente a dor do cliente, né? Porque o advogado não é só, hoje não existe mais o advogado lá e o cliente, não. Hoje o cliente, você tem que entender o cliente, o que ele quer para você, o que ele espera do teu negócio, né? E como você falou, você falou que questão que eu tinha essa dificuldade. E de fato, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade porque eu não conseguia delegar. E eu tive que aprender a duras penas que eu precisava contratar gente, que eu precisava ter profissionais do meu lado, que eu precisava ter outros advogados para atender a demanda que eu tinha, porque isso de fato aconteceu. Então, é por isso que eu falo que hoje eu tenho um bom problema, porque o marketing que a gente fez deu certo, está dando certo, dentro das métricas e o que a gente tem combinado para fazer, investimentos, porque de fato não é um custo, é um investimento. Tem que olhar o marketing como um investimento do escritório. Você tem que separar uma verba e falar, isso aqui é para marketing, isso aqui é para pagar bons profissionais. Pessoal, vou dizer uma coisa para você. Eu já tive experiência de pagar gente barata e não ter resultado. Então, bons profissionais têm um valor justo. Então, pense sobre isso. Ah, mas fulano falou que faz baratinho. Uma coisa, só fazer um parênteses aqui. Até falei pro Duérer. Depois que eu comecei a trabalhar com ele, fazer um material na internet, o que apareceu de gente no meu WhatsApp me chamando para fazer o trabalho de marketing, dizendo que o trabalho é assim, que vai fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, por que acontece isso? Assim, porque eles estão vendo você cada vez mais. Então, à medida que as pessoas veem, eles vão te procurar e oferecer o trabalho deles, que é o que ele já faz, né? E estou muito bem entendido por isso. Por isso que eu falo para você contratar um mau profissional, um profissional barato, digo para você que lá na frente sai caro, porque o custo é igual. Tá? Então, é um bom investimento, o escritório já colocou na sua planilha de custos o marketing, e você não tem como fugir disso. Digo para você, se você quer crescer, você quer ser um profissional reconhecido e você quer ter uma carteira de clientes diversificada, seja que eu digo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, você tem que fazer um marketing, senão você não vai conseguir sair da esquina da sua casa. O teu parente vai esquecer que você é advogado. Quantas vezes aconteceu de eu ficar sabendo de um parente meu, eu nem lembrava que você era advogado. Falei, porra, tia, beleza, hein? Né? Mas é verdade. Se os teus parentes esquecem você, imagina o teu vizinho, o teu cliente que não está te seguindo. Até mesmo o seu próprio cliente. Exatamente. Né? Tem isso também. A gente conversou isso lá no congresso hoje, sobre justamente a necessidade de fazer marketing para o próprio cliente. Sim. Às vezes o cliente te contratou por causa de um serviço, mas você presta outros 5 serviços que ele nem faz ideia. Então, faz marketing para o seu cliente também. Não, e não só isso, você está no radar do cliente, isso, né? Lembrar de você, viu um material, uma postagem, entrar em contato com o cliente, né? Porque o marketing, ele vai, não só as mídias sociais, mas todo o trabalho do escritório em si, de divulgação, de você contactar o cliente, você criar novos nichos, oportunidades, contatos. Então, o marketing cuida de muita coisa, né? Porque a gente conversa, às vezes, a cada semana, a cada 2 semanas, ou em períodos,
eu tenho uma reunião com ele online, porque eu estou aqui em Curitiba e a sede dele em Santa Catarina, e nós conversamos, ó, vamos fazer tal coisa, e ele vai trazendo a visão dele, eu trago a minha, para chegar em pontos comuns. É isso. Né? Porque é o negócio em si, o negócio tem que crescer. Isso aí, muito bem, Jacir. Jacir, eu já vou encaminhar o nosso bate-papo, que tá muito bacana, eu já vou encaminhar para o final, porque nessa parte final, os últimos minutos, eu faço um ping-pong com os meus convidados. E aqui a ideia é te trazer, te colocar na parede, tô brincando, mas eu vou te fazer uma pergunta só de uma palavra, e você abre seu coração sobre isso. Ai. Essa parte eu não sabia. Vamos lá. Já peguei de surpresa aqui, ó. Realmente para não ter ensaio. Mas assim, do aspecto geral, assim, sobre você ou sobre a sua advocacia. Um medo. Não atender a expectativa do cliente. Uma conquista. Você ser reconhecido como um bom profissional no mercado. Um conselho. Busque bons profissionais e estude muito. O que você recomendaria para que alguém não fizesse? Que não fizesse... Puxa vida, que não fizesse, não se alie, não busque, não seja raso, não seja mais ou menos, busque excelência, não seja raso. Beleza, Jacir, era isso que eu queria conversar contigo, foi um bate-papo super bacana, muito legal mesmo. Tudo bem que teve um lado, né, que o Jacir rasgou uma seda aqui pro meu lado. Eu fico muito feliz com isso, de ter o lado do Jacir cliente também, mas ter o Jacir como essa conexão desse profissional que ele é fantástico. Eu também vejo o lado profissional do Jacir, né? Não adianta também a gente, como agência de marketing, fazer um bom trabalho se do outro lado não tem um ótimo profissional também. A gente vê isso acontecendo com, né, determinados escritórios de, poxa, a gente entrega vários contatos qualificados e tudo, a pessoa até fecha o contrato, mas acaba que o escritório não evolui justamente por não ter bons profissionais. Então, é uma parte do assunto que nós tocamos aqui, né, de prestar um ótimo serviço, um serviço de excelência. Eu vejo isso no Jacir, eu fico bem feliz de ter ele como um amigo, um colega e um cliente também. E foi um ótimo bate-papo, muito obrigado, valeu. Você Eu que agradeço. deixar a sua rede social aqui, fica à vontade. Deixa assim, pessoal, você que está me assistindo agora, Jacir Carvalho Advocacia, você pode me encontrar no Instagram, Jacir Carvalho ADV, Jacir Carvalho Advocacia no YouTube, no Spotify. Tem escritório de advocacia aqui em Curitiba, especializado na área de família. E precisar de alguma coisa, vai estar meu material também ali na Carve. E fique à vontade, muito obrigado. Obrigado, Duério, muito obrigado mesmo pela sua oportunidade. E um grato prazer, e quando precisar, por favor, estou à disposição. Legal, com certeza. Pessoal, esse foi mais um episódio do Vossa Autoridade. Vossa Autoridade é um bate-papo sobre como afirmar a sua autoridade na internet como um escritório de advocacia. Hoje nós finalizamos por aqui. Eu só quero fazer um convite para que você siga o nosso canal no YouTube, que é o Carve Marketing Jurídico, e também no Instagram, que também é Carve Marketing Jurídico. Valeu, um abraço para você e até a próxima. Legal, obrigado, pessoal.